se encontra aqui mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser sobre o sistema articular. Já parou para pensar por que tantos movimentos acontecem em nossas mãos? Porque algumas pessoas são mais hábeis em fazer movimentos de malabarismo e também aí, parece que tem elástico entre as articulações? Será que é porque ela tem ligamentos a mais? Ou melhor dizendo, será que ela não tem qualquer ligamento e os ossos são soltos? Não, nada disso não. Ela tem basicamente os mesmos ligamentos que nós temos. Contudo, esses ligamentos, sim, eles têm uma maior elasticidade do que o que nós temos. Mas prestem atenção, se esses ligamentos são mais elásticos, quer dizer o quê? Essas articulações facilmente elas podem ser deslocadas. Mas para entender por que uma articulação ela é mais livre, ou pelo menos tem uma maior liberdade de movimento do que outras, é necessário que vocês entendam que um sistema articular é contido por articulações, e articulações é o que permite a ligação entre duas ou mais peças ósseas. E isso é feito através de tecido conjuntivo ou um tecido cartilaginoso. Então, para isso, lápis e um caderno na mão. Tá aí mais uma videoaula. Roda a vinheta! Aqui, no estúdio de gravação, vamos entender aí de casa como que eu posso classificar as articulações. Vamos colocar aqui no quadro? Eu posso classificar a articulação de acordo com sua estrutura e de acordo com sua função. De acordo com a sua estrutura, ele é classificado de acordo com o seu tecido conjuntivo que se interpõe entre as peças ósseas que se articulam e também de acordo com a presença ou ausência de uma cavidade articular. Dessa forma, as articulações podem ser classificadas em fibrosa, cartilagínea e sinovial. Vamos preencher aqui no quadro? De acordo com a sua função, eu levo em consideração a amplitude de movimento que essa articulação executa. Por exemplo, se não há movimento nenhum, eu considero essa articulação como uma sinartrose, uma articulação fixa. Se há um pouco de movimento ou uma semimobilidade, eu digo que essa articulação é uma anfiartrose. Agora, se essa articulação tem uma liberdade de movimento ou se ela é móvel, então eu a considero como uma diartrose. Vamos colocar aqui no quadro? Pois bem, de posse dessas informações, agora sim, eu posso, dentro de cada uma dessas classificações, dar a sua subclassificação. Ou seja, vamos classificar agora uma articulação de acordo com as suas características estruturais e funcionais. Vamos lá para a fibrosa. O que é uma articulação fibrosa? É aquela constituída por tecido conjuntivo e não há presença de qualquer cavidade articular. Dentro das fibrosas, nós vamos encontrar aí as suturas, as membranas interósseas e as sindesmosas. Vamos colocar aqui no quadro? Pois bem, voltando aqui, vamos entender aí o que seria uma fibrosa, né? Uma articulação fibrosa. A articulação fibrosa é aquela aonde a conexão entre as peças ósseas que vão se articular se faz através de um tecido conjuntivo do tipo denso, não modelado. E as peças ali não vão ter uma cavidade articular, só que aí pode variar na sua amplitude de movimento. Por exemplo, as suturas, como a sutura coronal, a sutura sagital e a lambdoide, que são aí suturas, né, presentes exclusivamente lá no crânio, são articulações aí imóveis, então são do tipo aí, sinartrose. Essas articulações aqui, ela tem uma fina camada de tecido conjuntivo. Então, as suturas, de uma forma geral, elas têm uma fina camada de tecido conjuntivo, não apresentam qualquer cavidade articular, porque nenhuma das fibrosas tem cavidade articular, e já aqui no período adulto não tem qualquer mobilidade. Já no período fetal tem uma certa mobilidade, mas no adulto não. Então, é sinartrose.
Já no caso da sindesmose, a sindesmose é uma faixa mais larga de tecido conjuntivo. E eu encontrarei, por exemplo, lá no final da tíbia com a fíbula, formando a sindesmose tíbio-fibular. Então, são espécies aí de ligamento que vai estar unindo aí, ó, a tíbia com a fíbula. No caso da membrana interóssea, é um tecido conjuntivo mais espesso, que vai ficar entre os ossos. Por exemplo, radiúna, então a membrana interóssea do antebraço, e entre a tíbia e a fíbula, a membrana interóssea da perna. Ela diminui um pouco a amplitude do movimento e também oferece pontos de fixação para os músculos. Por exemplo, os músculos relacionados com o movimento das mãos e, no caso aí da membrana interóssea da perna, os músculos relacionados com o movimento ali dos pés. Aí, agora, nós vamos entrar dentro do sistema articular, mas na sua porção cartilagínea. O que seria isso? Cartilagina, o tecido conjuntivo aí que permite a comunicação entre as peças ósseas, se dá por um tecido cartilaginoso. Ou vai ser do tipo cartilagem hialina, ou vai ser do tipo fibrocartilagem. Quem seria esse? Eu tenho dois tipos para o cartilagíneo. Se for do tipo cartilagem hialina, eu dou o nome de sincondrose. Todas as sincondroses entram em sinostose. O que seria isso? Ela vai passar de cartilagem, no momento da vida, para osso. Ela vai se ossificar. Um exemplo seria a cartilagem epifisial. Então, vamos lá para o exemplo, colocando aqui no quadro. Então, aqui para a cartilagina, eu vou ter dois exemplos. Ou ele vai ser uma sincondrose, ou ele é uma síntese. Como assim? Primeiramente, nós temos que saber que a articulação tipo cartilagínea, ela é do tipo aí tecido cartilaginoso. Só que ela pode ser ou do tipo cartilagem hialina ou do tipo fibrocartilagem. Se ela for cartilagem hialina, ela vai receber o termo aí de sincondrose, mas não se confundam com a sindesmose. Sindesmose é pertencente a uma fibrosa, tá? E oferece uma certa mobilidade, tanto que ela é do tipo anfiartrose, né? Aqui é a anfiartrose. Nesse caso aqui, essa sincondrose, o ponto de comunicação entre os ossos vai se dar por uma cartilagem hialina. E aqui não tem qualquer movimento, tanto que ela é uma sinartrose, não tem movimento. Quem é um exemplo de sincondrose? É uma cartilagem epifisial, que faz o osso crescer em comprimento. Só que uma hora essa cartilagem vai ser substituída por osso, né? Então, nesse caso, ela vai entrar em sinostose. O que é sinostose? É quando a cartilagem é substituída, ou a articulação é substituída por osso. Um exemplo seria as suturas. Suturas também, ao longo da vida, é substituída por osso. Então, independente, quando uma articulação é substituída por osso, ela entra num processo chamado de sinostose. Guardam bem esse termo, sinostose. É quando uma articulação é substituída por osso, ok? Então, aqui, ó, sincondrose é quando a articulação cartilagínea é do tipo cartilagem hialina. Então, a cartilagem hialina permite conexão aí entre as peças que se articulam. No exemplo aqui, né, a sincondrose, que é a cartilagem epifisial. Okay? Não tem movimento, então se é uma articulação fixa, a classificação funcional dela é do tipo sinartrose, ok? Agora, o que seriam as sínteses? A síntese, ela tem a cartilagem articular na extremidade do osso, só que conectando as peças articulares, nós vamos encontrar aí uma fibrocartilagem, como por exemplo a síntese intervertebral ou disco intervertebral, que permite comunicação entre um corpo vertebral e outro, ou a síntese púbica. No geral, as sínteses estão localizadas ao eixo longitudinal do corpo. Então, aonde eu irei encontrar a síntese? Ao longo do eixo longitudinal, como a síntese do manúbrio external, né, entre o manúbrio e o corpo do externo. Também eu vou encontrar na síntese púbica e a síntese intervertebral.
Na verdade, ela é constituída por fibrocartilagem. O que é uma fibrocartilagem? Na verdade, ele é um intermediário entre um tecido conjuntivo denso e uma cartilagem hialina, né? Então, aqui na coluna vertebral, esse anel de fibrocartilagem vai circundar um núcleo pulposo, cuja função vai ser amortecer o impacto que a coluna ela sofre ao longo aí da caminhada, né? E a sustentação também, principalmente do crânio em si. Então aqui nós encontramos a síntese intervertebral, que é um exemplo também de cartilagínia. Qual é a classificação funcional dela? A classificação funcional é do tipo 1 anfiartrose, porque permite aí uma mobilidade, né, pequena, mas tem uma certa mobilidade, ok? Então aqui os ossos, ele é revestido por uma cartilagem hialina, contudo, a comunicação entre um osso e outro, ela se dá através de uma fibrocartilagem, ok? Já na sincondrose, a comunicação entre uma peça e outra vai se dar por cartilagem hialina diretamente. Então, é chamado de sincondrose, não tem movimento, então é do tipo sinartrose, ok? As peças se articulam, são constituídas por um tecido conjuntivo denso, que vai dar origem a uma cápsula aí articular, como essa daqui. Só que existe uma cavidade entre essas peças que se articulam, que é chamada de cavidade articular. E dentro dessa cavidade articular fica o líquido sinovial, que é responsável pela nutrição da cartilagem articular que vai revestir as extremidades desse osso que vai estar entrando em contato com outro osso. Então é assim, ó. Unindo as peças ósseas, eu tenho uma cápsula articular. Essa cápsula vai ser constituída por duas membranas. Uma membrana externa, também chamada de membrana fibrosa, que é contínua com o periósteo, e uma membrana interna, que é chamada de membrana sinovial. Essa membrana que está em rosa aqui para nós, ela é responsável por produzir o líquido sinovial. Esse líquido sinovial, ele tem basicamente a função de lubrificar as cartilagens articulares, facilitando aí o deslize entre um osso e outro. Também ele é responsável por oxigenar essa cartilagem articular, oferecendo nutriente a ela. E também ela contém aí células de defesa, responsáveis pela eliminação aí de micro-organismos, né? Então, basicamente, ela tem essas funções, o líquido sinovial. Quando a pessoa ela fica muito tempo parada, acamada, a tendência desse líquido é se tornar mais viscoso. Por isso, o ideal aí, né, de fazer um aquecimento antes, né, mesmo de um alongamento, enfim. Por que essa necessidade? Para que seja produzido mais esse líquido sinovial, atuando aí na lubrificação. É como se eu pegasse um óleo que está frio e um óleo quente. Qual é a diferença? O óleo frio, ele está viscoso. Já um óleo quente, porque eu aqueci, pensa assim, eu estou aquecendo minha articulação, ele se torna mais líquido. Quanto mais tempo ele ficar parado, quer dizer, ele ficou mais frio, certo? Então, ele fica mais viscoso. Agora, bota ele para aquecer. A tendência é ele ficar mais líquido. Então, essa seria a diferença. Então, eu estaria produzindo mais conforme eu mais aqueço minha articulação, certo? Dentro dessa articulação, eu posso encontrar estruturas acessórias, por exemplo, os meniscos. Lá na articulação do joelho, eu vou ter dois meniscos. Qual é a função dos meniscos? Os meniscos, ele tem três funções básicas. Primeiro, oferecer um encaixe entre as peças ósseas que se articulam, aquelas peças irregulares como o fêmur e a tíbia. Segunda função, oferecer uma maior distribuição do líquido sinovial. E uma terceira função seria amortecer os impactos entre essas peças aí que vão estar se articulando. Lá na articulação temporomandibular eu também tenho, só que não seria um menisco, mas sim um disco. Que diferente desse aqui, que não divide em duas cavidades, lá na articulação temporomandibular, o disco ele vai dividir em duas cavidades, oferecendo que o osso execute movimento em cavidades separadas. Agora, para diminuir a amplitude de movimentos, eu vou contar com a presença dos ligamentos.
intra e extracapsulares. O que seria um ligamento extracapsular? Seria aquele ligamento que fica para fora da cápsula. Como assim, né? Seriam os ligamentos colaterais, se eu fosse lá no joelho, ligamento colateral tibial, no sentido da tíbia, e ligamento colateral fibular, no sentido da fíbula. Eu posso substituir por ligamento colateral medial para a tíbia, então ligamento colateral medial para a tíbia e ligamento colateral lateral para a fíbula. Da cápsula articular, seriam os intracapsulares. Nós temos os ligamentos cruzados. Ligamento cruzado anterior e ligamento cruzado posterior. Quais são as vantagens do ligamento cruzado anterior e posterior? Ele impede uma hiperflexão e uma hiperextensão. No geral, o ligamento cruzado anterior ele é mais frágil do que o ligamento cruzado posterior, tanto que ele é o mais rompido. Então, os ligamentos cruzados, tanto anterior como posterior, eles são intracapsulares, porque eles estão dentro da cápsula, só que eles não estão na cavidade articular, porque eles são mantidos fora da cavidade articular pela membrana sinovial. Então, basicamente é isso. Nós temos os meniscos, que são as estruturas acessórias, nós temos aí os ligamentos intra, que são mantidos dentro da cápsula articular, os extracapsulares fora da cápsula articular, os meniscos, que amortece impacto, distribui o líquido sinovial, oferece encaixe entre as peças regulares. E nós temos lá na articulação temporomandibular, que é uma estrutura mais especializada do que o menisco, que divide em duas cavidades, né, permitindo que execute o movimento em separado. Então, se vocês gostaram da aula de hoje, não esqueçam, dê um like nos nossos vídeos. Também se inscreva no nosso canal. Aproveito para falar, ativa o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!